Hello, everybody! Olá, pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 853. Very good. Seres que habitam as profundezas do oceano. Algumas informações chegam-nos e acabam nos surpreendendo. Como pode isso, seres habitarem as profundezas dos oceanos? Isso ocorre, acaba ocorrendo. Alguns médiuns, ditos até polêmicos, como Hercílio Mais, o próprio Robson Pinheiro, Vera Krishnauskaia, por exemplo, são médiuns que trouxeram-nos informações que alguns chamam de visionárias, lunáticas até, que se aproxima do inverossímil. Mas temos que entender que existem mistérios no universo que não conhecemos. Estamos longe de decifrar os eventos do universo, que são eventos naturais. Tornam-se estarrecedores porque não conhecemos, porque não dominamos. Se nós voltássemos no passado, um século atrás, e falássemos do celular, por exemplo, as pessoas iam ficar surpreendidas. Digamos que nós voltássemos no passado, fizéssemos uma máquina do tempo e retornássemos a 100 anos atrás. Graham Bell já tinha feito o telefone. Porém, nós falássemos aquelas pessoas de 100 anos atrás. Olhem, daqui a 100 anos teremos no planeta um dispositivo chamado celular. Ele tira foto em tempo real, ele toca música, dá para nós nos interagirmos. Além do que, existe câmera, onde eu posso ver alguém em qualquer parte do mundo em tempo real também. Eu consigo mandar foto, música, por Bluetooth e etc. A pessoa que ouvisse isso, ou as pessoas, iriam ficar surpresas. Que história é essa? Isso não existe, isso é mentira. Então, o que ocorre? É uma informação que está além da nossa compreensão. O mesmo se dá com os seres que habitam as profundezas do oceano. Por exemplo, quem fala isso são alguns espíritos que envolvem Robson Pinheiro, o próprio Conde Rochester, Ramatiz, informações que alguns discordam. Eu não concordo com o Rochester, não concordo com o Ramatiz, não concordo com alguns espíritos que acompanham o Robson Pinheiro. E outros tantos, né? Quando Chico Xavier, por exemplo, ele psicografou a série André Luiz, que começa com O Nosso Lar e vai até A Vida Continua, são 16 livros, ele chocou a comunidade espírita da época. Você sabia que Chico Xavier foi perseguido principalmente pelos espíritas ortodoxos, pragmáticos? Eles não estavam prontos. Por quê? Porque as informações que André Luiz, o repórter do além, trazia eram informações que transcendia a nossa compreensão. Realidades do umbral, como aqueles habitantes umbralinos viviam, os ovoides, o perispírito, a reencarnação, em suas minúcias. Então, foram detalhes que surpreenderam a própria comunidade espírita. E por esta razão, Chico Xavier e André Luiz foram debatidos. Ok. E o mesmo se dá com os espíritos que habitam as profundezas do oceano. Mas espíritos que habitam as profundezas do oceano, sim, são esses seres. São seres inteligentes, porém, muitas vezes, voltados ao mal, perpetrados ao mal. Mas é uma estadia temporária, um dia eles saem disso. Eles ficam ali, experimentando toda sorte de sofrimentos, de sabores, conflitos. Mas por quê? São seres que ou travaram batalhas navais em tempos remotos, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Quantos aviões de bombardeios não se chocaram às águas do oceano? Submarinos, navios bélicos, não é verdade? Aqueles conflitos em alto mar. Aquilo tudo acarretou aquelas personagens uma prisão temporária no leito dos oceanos.
Não só guerras, mas também os corsários, os piratas, os saqueadores dos altos mares, não somente eles, mas aqueles, por exemplo, que vão a passeio, a cruzeiro. Não temos o Titanic, que naufragou, alguns aviões que caem, helicópteros, não importa o que, pessoas que morrem vítimas de qualquer acidente marítimo, muitas vezes ficam ali saldando débitos, porque em vidas muito afastadas foram os saqueadores dos mares, principalmente romanos, tanto que eles chamam de Mare Nostrum. Eles dominavam os mares, eram grandes navegadores, os espanhóis, os próprios portugueses, os ingleses, etc, etc. Então o que acontece? Eles acabam ficando nas profundezas do oceano. E lá nas profundezas do oceano, inclusive deve ser levado em consideração Júlio Verne, né? Júlio Verne tem que ser levado em consideração, porque ele falava muita coisa interessante. Claro que era um livro de conto, um conto para entreter, lúdico, mas de uma certa forma tinha um fundo de verdade aí. Lógico que não vai encontrar Netuno lá com o seu tridente, lá, nada disso. Poseidon, né? Mas, de uma certa forma, espíritos que se transformam numa espécie de Poseidon ou o próprio Netuno com o seu tridente, eles se transformam nessa figura fantasmagórica ou figura dantesca, grotesca até a nossa imaginação, para perturbar espíritos primários. Eles têm verdadeiras colônias nas profundezas do oceano, esses espíritos, e ficam lá. Por quê? Porque o espírito, quando ele está trafegando no primaísmo, por exemplo, você tem uma vida totalmente desventurada, totalmente destruturada. Quando você desencarna, a sua consciência não vai mudar de supino, de súbito, de chofre. Claro que não. Você continua o mesmo. A morte não altera caráter de ninguém. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, espíritos altamente criminosos, altamente demoníacos em termos intelectuais, né, forças aí diabólicas, esses espíritos, eles, pessoas, né, que quando desencarnam e têm compromissos aí com as realidades marítimas, né, eles desencarnam e ficam temporariamente. Esse temporariamente depende de caso para caso. Às vezes são alguns meses, anos, décadas até. Navios que naufragaram, esses navios ficam repletos de seres ali presos. Ficam presos, os espíritos escravizam. E muitas vezes, Robson Pinheiro, por exemplo, já falava que espíritos das profundezas do oceano, as crateras dos oceanos, existem seres que ficam ali vítimas das forças telúricas do oceano. Eles se afinizam com aquelas forças perturbadoras, e não conseguem se recambiar, a não ser quando sofrem, se arrependem de verdade. Aí sim, os mentores vão até lá, acabam tirando esses seres, né, de lá e acabam levando para as colunas. Os mentores fazem isso de quando em quando, né? Na verdade, os mentores nunca abandonam os umbralinos, porque o umbral, ele não se dá somente nas cercanias da terra firme, digamos assim. O umbral também está nas profundezas do oceano. Então, em vulcões, crateras remotas, você sabia, por exemplo, que em vulcões extintos ou semiativos, existem também espíritos que ficam presos ali? Nas placas teutônicas, por exemplo, naquelas regiões infernais, ficam espíritos presos ali também. Nas geleiras distantes, espíritos escravizados ali, muitas vezes ou eles vão por uma questão de afinidade, ou são espíritos ignorantes que conhecem as artimanhas do plano espiritual e levam estes seres, e eles ficam presos em cavernas, grutas esquecidas. Isso é muito comum acontecer. Então, espíritos que estão nas profundezas do oceano porque não fizeram um trabalho de reforma íntima, e quando desencarna, isso acaba acontecendo. Claro que isso tudo são informações que podemos encontrar em vários livros. Há uma série de livros, por exemplo, do próprio Robson Pinheiro, que alguns gostam, outros não, pode ser pesquisado, pode ser lido. O importante é passar tudo pelo crivo da razão. É claro que não vamos acreditar em tudo o que nós lemos, e também não vamos refutar. Vamos procurar analisar. Se a ciência ainda não corroborou, não aprovou,
Vamos esperar o concurso da ciência? Ou então a lógica? Tem lógica? Passa pelo crivo da razão? Passou pelo crivo da razão? Podemos acreditar ou não? Ou encetar as próprias pesquisas. Como? Saindo do corpo, pedindo ao mentor, fazendo técnicas, porque a viagem astral faculta-nos muitas descobertas. Mas isso exige trabalho, perseverança que pode levar anos. E poucos estão dispostos. É isso. É um CADEF para refletirmos. Que a luz do conhecimento esteja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado. Very good.